Eu creio que estamos todos num processo, esperando alcançar vitória com o Senhor, amém? Eu quero começar lendo um texto com você de Isaías, no capítulo 54. Isaías, no capítulo 54. Buscamos também quem gosta, joga futebol, quiser trabalhar com escola infantil, com escolinha. E esperando até hoje os homens para a gente fazer um... É engraçado, todo mundo vem louco aqui por causa da quadra, para alugar quadra, o pessoal de quadra, para você joga, eu falei, não. Joga não. Não, mas né? Eu sei que não é um bom exemplo, né? Mas não vou mencionar esse exemplo, não edifica. Mas enfim, nós que fornecemos não é bom a gente consumir, né? Amém? Isaías 54. Veja, sou eu quem criou o ferreiro, quem sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor, ele faz o ferro, ele faz o ferreiro, ele assopra a brasa e ele faz a arma forjada, ele gera o caos e ele mesmo é o Senhor de tudo. Amém? E esse versículo que nós usamos muito e quando nós ouvimos nós tomamos posse para a nossa vida, que é: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Amém? Glória a Deus. Devemos, obviamente, observar que dentro desse contexto, querido, é um contexto que Isaías traz aqui uma declaração do Senhor para o povo, numa era, vamos assim dizer, não é medieval, né? Antes disso, mas é uma era ali de guerras, e guerras era espada mesmo. Onde, irmãos, que a pessoa ela andava armada nas ruas e não tinha nenhuma campanha de desarmamento. O cara tinha sua espada, sua faca, sua peixeira, era natural. E eram outros tempos. Então era comum. Guerras, batalhas. Né? Hoje nós ficamos tensos aí ouvindo as notícias de rumores de guerra. Mas são guerras onde homens morrem, mas é uma guerra tecnológica. É uma guerra de bombas, né? De vidas se perdem, mas tem pouco contato. E então quando fala nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e é lógico que literalmente é muito difícil alguém aqui ser atacado por alguém com uma espada forjada, né? E o contexto aqui é guerra mesmo. Mas nós aplicamos na nossa vida como qualquer coisa ou qualquer inimigo que se levanta contra a nossa vida. Amém? E quando eu falo inimigo, quando você lê o Antigo Testamento, fala de inimigos mesmo que estavam querendo tomar a terra. Luta por terra, vamos assim dizer. Hoje nós não devemos ter inimigos. Até porque o Senhor nos ensina que nós devemos ter paz com todos. Amém? Mas a guerra, quando a gente entra nesse contexto, nós temos um inimigo declarado. E essa Bíblia diz que é o diabo, que ele é o inimigo das nossas almas. Ele é o inimigo. Nós não devemos ter nenhum inimigo. Nós temos pessoas que se levantam contra nós. Pode ser contra a nossa vida, pode ser falando contra nós, mas não são necessariamente inimigos. Né? Nós não vamos contra a vida dessas pessoas. Mas quando a gente fala de levante, de ataque, de guerra, de inimigo, eu digo hoje para nós que é qualquer coisa que se levanta contra a vontade de Deus sobre a nossa vida. Amém? E sobre esse termo de que nenhum ataque, nenhuma arma forjada, nenhum levante prevalecerá contra você,
Você crê nessa palavra, que essa palavra serve para mim e para você ainda? Eu creio assim também. E às vezes, irmãos, não é do nada. Toda guerra tem um motivo. Toda guerra tem um estupim, algo que inicia. E até mesmo aqui, se você ler lá em Isaías, no capítulo 54, um versículo anterior, versículo 15, e o Deus da guerra aqui, né, vamos assim dizer, o Deus que ele é o Senhor de tudo, ele fala assim, se alguém a atacar, ele está falando para Israel, se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que atacar se renderá a você. Quando o Senhor está dizendo assim, se alguém a atacar, não será por obra minha, é dizendo assim, se alguém atacar você, não é culpa minha. Ou melhor, provavelmente, é você que de alguma maneira gerou alguma desavença, gerou algum atrito com alguém, e esse alguém vem contra você. Deus, ele pode vir contra o seu povo? Sim, ele já veio contra o seu povo. Inclusive, ele levantou a Babilônia e outros povos contra o seu próprio povo por conta da desobediência. Mas o motivo pelo qual o povo de Deus entrou em guerra foi pela sua própria desobediência e sua própria cobiça. Então, quando há um levante de batalha, de guerra contra a nossa vida, nunca o motivo é o Senhor. Sempre somos nós que, de alguma maneira, criamos um ambiente de guerra. Por conta do nosso pecado, por conta da nossa desobediência. Porque, irmãos, as coisas assim, está tudo em paz. Está tudo em paz. É bênção. Só que às vezes a paz demais para nós faz com que a gente se acomoda. E aí Deus começa a movimentar as águas, começa a gerar um conflito para que a gente possa despertar e saber que a gente precisa se mover daquele lugar. Porque enquanto nós não chegarmos no lugar que Deus nos prometeu, a gente não pode descansar. E mesmo quando o povo chegou na terra prometida, eles não descansaram, porque agora eles têm que trabalhar para colocar para fora os povos que lá estão instalados, para construir suas cidades. Então nós nunca paramos, nós nunca descansamos, nós só vamos parar quando o nosso Senhor voltar. Amém? Nós vamos ter 1000 anos de folga. É o que a Bíblia diz, que Jesus vai voltar. E aqueles que subirem, aqueles que foram chamados, vão viver um milênio. 1000 anos de paz. Mas depois que se cumprir o milênio, para quem for com ele, quem ficar aqui é chicote estralando. E a quem ficar e ainda quiser uma segunda chance, vai ter que, só ainda mais. Mas para a gente, em nome de Jesus, amém? Vamos estar como? 1000 anos. Você que não conseguiu tirar 30 dias nunca na sua vida de férias, você sabe o que é 1000 anos, irmão? Só água de coco, andando nas ruas, né? Maravilhoso. Na presença de Deus é maravilhoso. Mas, depois do milênio, voltaremos para governar essa terra, estabelecer cidade, gerar novas tecnologias e governar. Vamos ter muito trabalho. O povo de Deus não para, irmão. Amém? Mas, nós temos que estar atento contra esses levantes. Primeiro, para a gente não gerar essas guerras. E para a gente ficar atento contra quem se levanta contra nós. Porque quando a gente fala de inimigo, olha só o que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 34. Mateus capítulo 10, versículo 34. Aqui no Novo Testamento já é um contexto mais próximo de nós. No Antigo Testamento, quando falava inimigo, falava guerra, falava batalha, falava diretamente com espada, escudo, lança, arrancar a cabeça do rei, invadir, matar, dominar sobre a cidade, é cerco, é espojo de guerra, era violência. Aqui fala de outras batalhas, não nesse nível físico, mas no nível emocional, no nível da fé, no nível espiritual. Mateus 10, 34, Jesus, ele diz assim, fique aí de boa, não. Minha palavra, Jesus não disse isso, tá bom, irmãos? Mas ele fala assim, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Em que sentido? Agora vamos pegar a peixeira aí, vamos... Não. O que ele está dizendo? Pois
vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, e isso aqui, irmão, é normal, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Olha só, esses inimigos aqui não são inimigos mortais que querem tirar a tua vida. Você, marido, você, esposa, você dorme com o seu inimigo dentro desse contexto, né? Porque está falando que os inimigos do homem serão os da sua própria família. Se você ler o texto a seguir, ele vai falar assim que aquele que não tomar a sua cruz, não é isso? Não pode ser meu discípulo. Então ele está falando aqui, não é de briga física, não é de barraco dentro de casa, mas ele está dizendo o seguinte, que para seguir a Jesus, muitas vezes nós aborrecemos a nossa própria família. Que para seguir a Jesus, nós vamos deixar alguém triste dentro da nossa casa. Por quê, querido? Eu estava olhando, eu saio assim no fim de semana, que esse fim de semana maravilhoso, não estava? Sábado à noite, porque o crente, quando não tem culto à noite, ele não sabe o que fazer da vida. Acabou o culto aqui, a gente... Glória a Deus. Que tempo maravilhoso, né? O que eu vou fazer? O máximo, eu vou comer um pastel, uma pizza? Foi? Glória a Deus. Vocês ouviram a bateria aqui na hora do louvor? Cadê a bateria? Tava o irmão lá no... Benção. Segura um pouquinho, só para falar uma coisa, irmãos. Eu estava aqui pensando, preocupado com os músicos. Quem é músico aqui sabe. Eles estão sem retorno hoje. Não é? Para mim estava maravilhoso, mas na hora que estava maravilhoso ali, eu fiquei pensando, será que estão escutando alguma coisa? Por vários motivos, mas assim, o que eu queria muito ter também para os nossos músicos melhores, não melhor aqui, estão aqui desde mais cedo, mas só uma pausa, porque eu estava aqui sem eu dar-nos aqueles, o fone, para eles terem um retorno aqui, fica aquelas caixas aí, fica perto, o irmão não escuta, né? Então, não sei se tiver uma reserva aí de uns milhares de reais aí, quiser abençoar, ou quiser participar desse propósito, também procure os nossos irmãos aí, né? Mas eu estava ali, som gostoso, estava muito bom, viu, meninos? Estava benção. Eu, na minha opinião, na live também fico preocupado com o pessoal que está em casa, mas eu fiquei ali, Senhor, será que eles estão tendo retorno de alguma coisa, ouvindo alguma coisa, né? Que cantam também, que chegaremos lá no nome de Jesus. Então, às vezes, irmão, não fique chateado. Eu escuto assim, entendo o que eu estou falando para não ficar uma medida desproporcional. Muitas pessoas falam assim, eu vou deixar de estar, de fazer, de acontecer na igreja, porque eu preciso dedicar mais tempo à minha família, porque eu estou tendo conflitos com a minha família, porque eu estou muito na igreja. Entenda, antes de eu seguir no comentário, que às vezes sim, irmão, você precisa investir tempo com a sua família, amém? Mas só que você tem que fazer uma medida se é da igreja que você tem que tirar o tempo para dedicar à sua família. Se não é do futebol, se não é da Netflix, se não é do celular, e aí você desconta tudo da igreja. Tá? É uma observação. Mas eu quero dizer que esses conflitos são normais. Pastor viveu quantos anos no ministério, com família, com filhos, com parentes? Quantos churrascos de família perdeu? Eu estava falando, chega esse tempo de domingo gostoso, aí um passa com jet ski, outro sentado na calçada batendo papo. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que é isso desde nunca. Não estão errados e nem estão pecando por fazer isso, mas a gente, às vezes que não tem tempo, tem um churrasco, um negócio, você não tem, e às vezes vai aborrecer alguém porque você tem compromisso, você está trabalhando, às vezes você atende alguém da igreja e deixa de atender alguém da família, né? Irmão, é normal. E às vezes nós criamos esses conflitos dentro da nossa casa. Às vezes nós temos objeção dentro da nossa casa. Por que eu estou dizendo isso? Para tranquilizar o teu coração. Isso faz parte do processo daquele que serve ao Senhor, amém?
Mas ore, peça sabedoria, como você pode mediar, evitar, como você pode fazer com que isso seja harmonioso. Mas, seguindo sobre isso, sobre batalha, quando fala que nenhuma arma forjada prevalecerá contra nós, não é por isso que a gente tem que descansar, não. Agora eu estou debaixo da guarda do Senhor e nada vai me acontecer. Mas agora eu preciso também vigiar e estar pronto para a batalha. Você acha que qual é o país no mundo que menos tem a possibilidade de sofrer um ataque de guerra contra ele? Eu vou dizer duas possibilidades. Aquele que tem menos possibilidade é o que está de paz com todo mundo, e o segundo é aquele que tem mais arma. Por quê? Porque uma nação não quer entrar em conflito com outra nação que é mais poderosa do que ela. Não é? Se você tiver que tirar satisfação com alguém, você vai tirar satisfação com quem está armado ou com quem está desarmado? Com nenhum, nós somos da paz, né? Mas, ou você é de paz, ou você não gera conflito porque você é de paz, ou vão evitar conflito com você porque você tem poder bélico. Então, evitar a guerra também era estar preparado. Eu sei que eu estou entrando, parece que num discurso meio perigoso, porque hoje está em alta e é bem polêmico, né? Não vou entrar em nada de armamento aí, fica tranquilo, tá? Posse de arma, essas coisas. Mas o não ser afligido, não ser atacado, depende também de você estar preparado para essa guerra. E eu pergunto para você, onde é que estão as tuas armas? O que faz com que o inimigo, o que faz com que as coisas pense duas vezes antes de se levantar contra a tua vida? Porque tem pessoas que são alvo fácil. Você já viu em lugares perigosos alguém andar? A mulher anda lá, ou a gente anda com o celular na mão, lá o iPhone 13, você anda assim de bobeira? Você tem que gerar alguma dificuldade para o ladrão, não é essa pelo menos a ideia? Se o cara está procurando aleatoriamente alguém para atacar, ele vai procurar alguém. Uma mulher que está acompanhada de um cara em um pitbull, ou aquela moça franzina que está andando sozinha, indo para a rua escura, e quem que você acha que ele vai atacar? É óbvio. Então, irmãos, quando a gente fala de não sermos atacados, nenhuma arma forjada, ela vai prevalecer, mas diz assim, vão tentar, mas nós devemos estar protegidos. A questão é que a gente quer estar protegido e desarmado. Eu não estou falando dentro do contexto armamentista aqui. Eu estou falando da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional. E eu quero te levar rapidamente a um outro texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Poderíamos ler o texto todo, mas não vamos fazer porque acaba se tornando um pouco longo, não quero demorar. Mas esse período aqui, Saul, ele é levantado como rei. E ele está com o seu filho ali, Jonatas. Ou, segundo Alice, Jotanas. O Jonatas aqui é filho do rei. E nós sabemos que a história vai contar lá na frente. Davi não entrou na história ainda. Saul ainda é oficialmente rei. Não foi rejeitado. E Jonatas é o sucessor. É aquele que deve se tornar rei depois de Jonatas. E nesse contexto, o maior inimigo, o inimigo mais tradicional de Israel se levanta contra ele, que são os filisteus. Mas tem um problema. Os filisteus, eles eram peritos, especialistas em afiar ferramentas e trabalhar com metal. Então, todo o trabalho de metal era enviado para os filisteus. Vamos ler para você vai entender melhor a partir do versículo 19. Não vamos ler antes porque tem cidade, coisa que não faz muito sentido. Para nós, talvez, né, para entender agora. Capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 19. Naquela época,
não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem o quê? Espadas e lanças. Pega a visão, irmão. O inimigo não quer que você esteja armado, porque você desarmado é um alvo fácil. Se cortar isso aí e jogar, vai parecer que a gente está fazendo campanha política, né? Eu não estou falando dos tempos, né, nessas armas exatamente aqui como talvez é dito hoje. Mas o que acontece? Então os filisteus não queriam que o povo... Então, irmão, sabe o que é você ter uma cidade inteira e não ter um ferreiro? E olha só, então por quê? Porque os filisteus não queriam. Então eu já vou adiantando dizer para você, o inimigo não quer que você esteja preparado para quando ele for te atacar. O inimigo não quer que você esteja pronto. O inimigo, ele quer que você esteja desprevenido, fraco e vulnerável para que ele entre dentro da sua casa e arrebente com a tua vida e com a tua família. E aí segue o versículo 29. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas eram 8 gramas de prata, 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Olha que interessante. Os filisteus, eles tinham o controle da afiação das ferramentas de trabalho e das armas de guerra. Porque os filisteus não queriam que o povo de Israel, os hebreus, eles tivessem poder para lutar e dependessem deles, inclusive, para cultivar, para plantar. Porque assim como os filisteus, o inimigo das nossas almas não quer que a gente tenha força e arma para lutar e nem a gente venha prosperar e produzir, porque ele quer ter o controle sobre a nossa vida. Então fique atento. Como que nenhuma arma forjada prevalecerá contra nós se nós estamos totalmente desprevenidos e as nossas armas estão na mão do inimigo? E aí diz assim, versículo 22, olha isso. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Irmão, surgiu uma guerra. Imagina no tempo de guerra você não está preparado para ela. Sabe por que muitas pessoas perecem com levantes? A dinâmica é essa. É assim com você e é assim comigo. Então não estou falando para ninguém. Acontece comigo também. Quando o sapato aperta, a gente corre para os pés do Senhor. Quando o negócio aperta, a gente taca ali compartilhar, orar e pede misericórdia. Não está errado. Está certo, tem que fazer isso mesmo. Mas muitas vezes nós somos pegos desprevenidos. Por quê? A gente deveria orar de vez em quando ou sem cessar? Nós deveríamos manter uma vida de oração ou orar de vez em quando? Se nós mantemos uma vida diante de Deus, o inimigo nunca nos pegará desprevenidos. Porque se nós não mantemos a forma, se nós não mantemos a nossa vida com o Senhor, querido, quando ele pega, quando ele inimigo vem, talvez não dá tempo da gente procurar ajuda, porque a gente já está muito fraco. Uma pessoa fortalecida, vamos aí usar o exemplo das tragédias que nós vivemos recentemente. Pessoas que foram contaminadas com esse vírus, algumas não sentiram nada, ou sintomas leves, porque estavam com a sua imunidade alta. E você tinha pessoas que não tinham comorbidades, mas naquele momento estavam com a sua imunidade baixa. E aí ela pega a doença, não só essa, mas qualquer outra, e ela vai sofrer muito mais porque ela não estava preparada para aquilo lá. Eu não sei se é verdade, mas se dizia que antigamente as crianças eram mais resistentes, porque andavam descalços, comiam a terra, perna de barata, subiam em árvore, tomavam biotônico fontoura. É ou não é? Mertiolate. Então, automaticamente, a gente parece que estava mais preparado para os vírus. Agora, uma criança que ela vive ali excluída, ela não sabe o que é pisar na terra, ela não sabe o que é comer, sabe, essas coisas assim, né? Tem criança que nunca comeu cocô, gente.
Não é verdade? Quem aqui já comeu cocô? Às vezes é quando tá no berço, às vezes quando é pegar as coisas na... Eu nunca comi, porque a minha mãe falava que eu era muito nojento. Eu andava no chão, vinha um negócio, vomitava, muito fresco. Mas eu volto a perguntar para vocês, irmãos, não vamos nos perder. Onde estão as suas armas? Você está pronto para a batalha? Você está pronto para a guerra? E se levantar algo agora contra a tua vida? Eu não estou falando de alguém entrar armado, não estou falando de um assaltante, estou falando do inimigo das nossas almas. E se a gente precisar fortalecer alguém que está fraco agora, será que a gente tem força suficiente? Será que nós estamos armados? O inimigo ele vai minando nossas forças, vai dominando as nossas armas e a nossa capacidade de produção. Aí quando se levanta uma guerra, Israel não tinha uma arma e não tinha uma enxada afiada. Nem o material que usava no campo poderia ser usado na guerra, porque estava tudo ali nas mãos dos filisteus. E diz que os únicos que tinham armas era Saul e Jonathan, os únicos que tinham uma espada numa nação inteira. Porque ali a gente não está falando de qualquer pessoa. Até porque eles não usavam as espadas deles, eram reis, eles viviam no palácio. Querido, às vezes nós dependemos da nossa saúde emocional, nós confiamos na nossa saúde emocional nas mãos de uma outra pessoa dentro da nossa própria casa. O que diz o texto aqui, Jesus antes fala que, ele fala que os inimigos do homem são da sua própria família. Às vezes dentro da nossa própria casa, irmão, nós perecemos por pessoas que estão dentro da nossa casa. Porque é muito mais fácil para mim e para você confiar em pessoas que nós amamos e nos amam, do que em pessoas que a gente não conhece. Mas também é muito mais fácil a gente se decepcionar com pessoas que a gente ama, com pessoas que a gente não conhece. E aí nós depositamos a nossa felicidade na mão de pessoas que nós amamos, mas nós esquecemos que o Senhor é aquele que garante a nossa vitória. Porque alguém que eu amo, que está comigo todo dia, que é o provedor da minha casa, amanhã o Senhor pode chamar para ele, essa pessoa morre, como é que eu fico? Ou às vezes é um filho que eu criei, que eu tratei, ele quer seguir o caminho dele, ele vai embora, como que eu fico? Porque eu estou desarmado, que eu deixei as minhas armas na mão de outras pessoas, e na hora da guerra não estou preparado para elas. Não confia a tua sorte no teu emprego, no teu patrão, no teu pastor, no teu pai, da tua mãe. Mas confia toda a sua esperança, todas as suas armas, toda a provisão que pode vir sobre a sua vida no Senhor. Ele é o provedor das nossas vidas. Seja responsável você pelas tuas armas. Se fortaleça dentro da sua casa, porque um dia alguém dentro da sua casa vai precisar de você e você não vai precisar correr para fora. Você fala assim, eu estou aqui, eu tenho uma espada, eu tenho a palavra de Deus. Irmãos, é muito perigoso você que está desesperado, precisando de uma palavra de Deus, você entrar em contato com alguém e falar, esperando que essa pessoa tenha uma resposta de Deus para a tua vida. Pode ser que sim, mas às vezes você pode se enganar plenamente, porque você confiou a resposta de Deus na vida de uma outra pessoa. Por que você não fala com ele? Você está entendendo? Volto a dizer, não significa que nós não devemos pedir ajuda. Mas eu quero dizer para você, esteja preparado. E só para... No final eu quero dizer, eu entendo então que talvez você vai entender que você esteja um pouco desarmado. Como é que eu posso lutar sem armas então? Como é que eles fizeram se levanta uma guerra e eles têm nenhuma arma? A não ser a de Saul e de Jonas. Irmão, por que a gente fracassa nessas batalhas? Porque quando o inimigo vem, ele nos pega desprevenidos. E eu quero pegar carona aqui numa palavra, em algo que a gente, até ontem no culto nós tivemos aqui, que é sobre, às vezes nós fracassamos porque nós descansamos na hora errada. Eu disse para você, o Senhor não veio para nos dar paz. Quem prega dizendo que você veio para reinar nessa terra, irmão, a gente veio para reinar nessa terra, não ficar de boa, mas para governar. O que é reinar, irmãos? Quem governa, a gente tem a imagem que é o cara que fica lá só na boa. Não, quem governa tem que governar para alguém, não é?
tem que administrar, tem que fazer com que aquela nação prospere, aquele reino prospere. Então, governar na terra, o reino de Deus significa fazer com que o reino de Deus expanda nessa terra. Não é ficar lá milionário, olha, estou reinando. Não, você é um preguiçoso. Tem que trabalhar a obra de Deus. E eu quero fazer menção, ontem a palavra foi os discípulos no barco de Jesus. Ou melhor, Jesus que estava no barco dos discípulos, né? E quem lembra daquele lá que a tempestade se levanta contra eles? E aí Jesus está dormindo no barco. E aí então os discípulos vão lá, acordam Jesus e falam assim: Jesus, você não se importa que a gente pereça? Jesus levanta, imagino eu, meio bravo, acalma, né, vento, acalma a tempestade. E fala assim: oh, vocês não têm fé não? Vocês não deixam eu dormir e descansar? Por quê, irmão? Porque eram discípulos que estavam acostumados a ver milagres. Esses discípulos caminhavam com Jesus e viam Jesus curando o cego, viam Jesus multiplicando pães, viam Jesus fazendo as coisas. E quando a gente começa a caminhar com Jesus e vê as coisas acontecendo na nossa vida, a gente passa a descansar em Jesus. Descansar em Jesus é coisa boa ou coisa ruim? É coisa boa, mas eu vou dizer para você, não descanse muito em Jesus não. Sabe por quê? Aqueles discípulos, eu digo assim, quem estava no barco? Não sei, falam que eram discípulos. 3 eu tenho certeza que estava lá: Pedro, Tiago e João no barquinho. Então esses 3 eu sei que estavam no barco. Agora dos discípulos que estavam ali, quantos dali, qual era a profissão deles? Pescadores. Pelo menos Pedro, Tiago e João no barquinho, eu sei que eles eram pescadores. Quem é que devia estar tranquilo no barco? Quem é que deveria ter o comando daquela navegação? Jesus, que era carpinteiro, ou os discípulos que eram pescadores e navegadores? Por que Jesus dormia no barco? Porque eu acredito que eles sabiam que, como pescadores, já tinham pego muitas tempestades, já sabiam lidar com a situação. Jesus, vou tirar a soneca, eles resolvem. Mas na hora da tempestade, eles vão incomodar Jesus. Jesus fala: vocês não têm fé? Porque às vezes a gente está descansando em Jesus sobre algo que era para eu fazer. Às vezes a gente está descansando demais em Jesus e deixando de fazer a nossa parte. A gente está orando para Deus abrir uma porta, mas a gente não está fazendo a nossa parte de bater na porta. Às vezes Deus está fazendo, Ele está movendo o coração de alguém, e essa pessoa está até apaixonada por você, só que você não teve a coragem de chegar e falar para ela assim: lhe amo. Atitude. E toda... Oxe, não é assim, pastor? Não. Chega assim para você ver o que você vai levar. Mas, irmãos, eu acredito que nós descansamos demais. Quando eu falo para você não descansar em Jesus, é para você não descansar na hora que não é para descansar. E eu disse assim: Jesus, ele tinha acabado de lidar com a multidão. Ele entra no barco, ele atravessa ali o rio, ele encontra o quê? Um demoniado. Ele entra no barco, atravessa a multidão, atravessa o lago e encontra outra multidão. Ele precisava descansar. E aí eu volto a dizer e repetir: quando nós descansamos na hora que não é para a gente descansar, a gente vai sobrecarregar alguém. Se o marido deixa de fazer o que ele tem que fazer, ele vai sobrecarregar a esposa. Se a esposa deixa de fazer descansando no marido, vai sobrecarregar o marido. Se o obreiro descansa demais e não ajuda o líder, vai sobrecarregar o líder. E se a gente descansar demais, a gente vai perder a oportunidade, vai achar que foi Deus que deixou de fazer o que eu tinha que fazer, sendo que a responsabilidade era minha de fazer o que tinha que ser feito. Então, irmão, quem está no barco é pescador. Jesus é que tinha que estar dormindo. No que diz respeito a navegar no lago, essa é uma competência dos discípulos. Mas no que diz respeito a andar sobre as águas, era uma competência de Jesus. A gente tem que entender que quando o Senhor ele está ali, e é uma competência nossa, eu que tenho que navegar. Mas quando chega diante do impossível andar sobre as águas, é Ele que está lá dizendo o que eu tenho que fazer. Então vem. Então dá uma sondada no seu coração, na sua vida, e saber se você não está descansando demais. Sabe o que é descansar demais? É estar aqui esperando, Deus faz alguma coisa. Eu até estava conversando com o irmão essa semana, e a história dos alagamentos, né? Uma história antiga, lembra? O irmão começa a subir a água lá na cidade dele, ele sobe em cima do telhado, vem uma lancha e fala assim: ó, sobe aqui que nós vamos
Vamos te salvar. Ele fala assim, não, Deus falou que vai me salvar, eu sou crente. E aí sobe mais um pouquinho, a água está pela cintura, vem a lancha e fala, olha, vem aqui, eu vou te salvar. Ele fala assim, não, Deus vai me salvar, eu sou crente. E aí então vem um helicóptero, ele está com a água pelo pescoço, joga a rede, fala assim, sobe aí que nós vamos te salvar. Ele fala assim, não, Deus vai me salvar. Né? Todos conhecem, né? Chega no céu, ele bravo, morreu, afogado, fala, Deus, o Senhor falou que ia me salvar. Ele falou, mandei uma lancha, um barco, um helicóptero, você não quis, aí fazer o quê? Quantas oportunidades Deus dá para mim, Deus dá para você e a gente está descansando nele. Irmão, na hora de descansar é hora de guerra, hora de batalha, pega a mão na espada e vamos trabalhar. Vamos despertar, vamos ficar chorando pelos cantos, vamos para cima, vamos bater nas portas. Porque diz o que nós ouvimos recentemente? Se a gente bater, ela vai abrir. A gente tem que insistir batendo, uma hora a porta se abre. Então não descansa na hora errada, por isso que a gente perde batalhas. Por que Davi, qual um dos piores momentos da vida do rei Davi, o que ele estava fazendo? Descansando, era para ele estar na guerra. Irmão, quando a gente descansa, vai chegar o dia da gente descansar na presença do Senhor, amém? Então, por que fracassamos? Primeiro, porque nós descansamos na hora errada. Segundo, porque nós nos achamos fortes e que a gente consegue lidar com a situação sozinho. E você sabe qual que era a profissão de Jesus? Qual que era a profissão de Jesus? Carpinteiro, acho que é Lucas 6,31, diz lá vem aquele filho do carpinteiro. Mas o carpinteiro ali é mais do que carpinteiro. O carpinteiro ali é a palavra chamada, é a palavra tecom. Carpinteiro tem a ver com carpinteiro, com artífice. Ele seria mais ou menos um arquiteto, um engenheiro. Como um autônomo que faz todo tipo de trabalho, constrói casas, inclusive templos. Por isso que ele chega e fala assim, eu vou destruir um templo, em 3 dias eu construí. Eu falei assim, eu sabia que você era construtor, mas em 3 dias não dá não, nós demoramos tanto tempo, porque as pessoas não entendiam que ele ia morrer e ressuscitar em 3 dias, mas ele era um construtor. Ele construía casas, e não é só madeira não, era com pedra, com metal, ele fazia isso. Ele trabalhava na obra, era assim como você, Oliva. Jesus tinha a mesma profissão que você, varão. Né? Ele trabalhava com a obra ali. E olha só essa palavra que ele diz lá em Lucas 14:31. 14:31. Diz assim. Ele vai falar sobre alguém que constrói uma torre e não faz o cálculo da construção. E aqui ele vai dizer assim, o segundo exemplo. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser o meu? Só rapidamente a gente entender. Jesus ele vai falar de cálculo para construir uma torre, como nós fizemos aqui. Nós fizemos um cálculo, o primeiro cálculo totalmente errado. Né? Vamos gastar tanto, todo feliz da vida, bobinho. E a gente fez um outro cálculo. Eu estava falando com os irmãos, quando você vai fazer o cálculo de uma obra, diz que 40% da obra é desperdício. Não é porque o pedreiro é relaxado, porque desperdiça mesmo. De 30% a 40% de material de que é usado na obra é desperdiçado. Então, às vezes, se você calcula que a sua obra vai ficar 100.000, então ela provavelmente vai ficar quanto? 140. Porque a desperdício, você fala, nossa, mas não entendo onde foi esse dinheiro, porque é desperdício. É um tijolo que quebrou, é um cimento que você não utilizou, é uma telha que quebrou, isso acontece. Então, para você fazer uma construção como nós estamos fazendo, tem que calcular. Mas ele fala assim, quando você vai para a guerra também. Você tem que saber se você tem provisão, se você tem quantidade de pessoas suficiente para essa batalha. E eu vou falar para você, tem pessoas que entram em batalhas totalmente despreparadas. Tem pessoas que entram iludidas na batalha do casamento e acham que vai ser tudo maravilha e mar de rosa. Querido, você não sabe o que você está fazendo. O casamento é maravilhoso, mas você tem que estar preparado para a batalha. Tem pessoas que se iludem, vou comprar um carro, vai ter que ser tudo maravilhoso. Irmão, você tem que programar, que não é só o valor da prestação, mas é o seguro, é o combustível, é manutenção e um monte de coisa. Eu quero servir ao Senhor, ao ministério. Você não sabe o que você está fazendo. Você não vai ter mais vida, você vai ser criticado, pessoas vão... Irmão, é assim, calcula o preço.
Aí você fala, então não quero pagar o preço. A segunda opção que ele fala assim, se você vê que você tem 10 mil e o rei que vem contra você tem 20 mil, não espera confronto. Sabe o que você faz? Você já envia uma delegação na frente, já vamos fazer um acordo de paz? É o que acontece, só que eu vou dizer para você, o Senhor não nos chamou para fazer acordo de paz com o inimigo. O que acontece é que quando eu incito uma guerra, eu começo uma coisa, vai dar certo. Aí quando eu vejo que a força do inimigo é maior que a minha, sabe o que eu faço? Para eu não ser exterminado, eu faço um acordo de paz. Está errado. Calcula antes, para você entrar para vencer nessa guerra, nessa batalha. Às vezes a gente vai comprar briga de oração. Porque é bonitinho, mas não é crente, não conhece o Senhor. Não, mas eu vou orar, vou jejuar, vou ganhar. Aí você que não tem uma vida no altar direito, você está entrando com alguém que tem lá uma caça de demônios sobre a vida dele. E aí você acha que porque é bonitinho vale a pena, e você está preparado para lutar com os demônios que vêm com ele? Para colocar pessoas dentro da tua casa que são totalmente usadas. Não, eu sei, não vou me influenciar. Mas como que você está? Cadê as tuas armas? Você está preparado para essa batalha? Irmãos, não é brincadeira. Porque nós perdemos? Porque nós achamos que somos fortes demais. E o salmista, no Salmo 44, eu vou ler para você, lá no versículo 3, ele declara para Israel dizendo, não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória, foi pela mão do Senhor, a mão direita, pelo seu braço e pela luz do seu rosto, por causa do teu amor para com eles. Interessante, querido, que ele fala assim, que foi pela luz do rosto do Senhor. Eu acredito que tem hora que eu estou vindo aqui, aí se levanta uma batalha contra mim, mas aí diz Isaías que a luz do Senhor brilha sobre mim. Aí eu estou andando e daqui a pouco aquilo se resolveu. Você fala, opa, eu nem sabia, mas não é você, é a luz do Senhor. É a luz do rosto de Deus que está ganhando batalha, é o braço dele que está ajudando. Então não é a minha força, querido, é o Senhor que vence as nossas batalhas. Por que que nós fracassamos nas nossas derrotas? Primeiro, a gente descansa quando a gente deveria estar lutando e trabalhando, fortalecendo. E outra, porque a gente confia demais na força do nosso braço. Muitas pessoas saem da igreja e falam, não, eu me viro, eu sei o que eu vou fazer. Não está preparado para o que tem lá fora. Eu não acredito em cobertura. Não tem problema, acredite no que você quiser, mas não tem nada sobre a tua vida. Tem alguém orando por você? Qual é a tua vida? Qual é o compromisso que Deus tem com você? Porque você falou errado, qual é o compromisso que eu tenho com Deus? Não, estou perguntando qual é o compromisso que Deus, qual é a obrigação que Deus tem com a tua vida? Tem um personagem da Bíblia que apareceu um anjo. E aí ele falou assim, o senhor vem contra mim ou está comigo ou está contra mim? O que ele fala? Nenhum nem outro. Tem gente, querido, que está incitando batalha e aparece o Senhor. Você fala assim, Senhor, o senhor veio para me ajudar? Eu falo, nem para te ajudar, nem para te prejudicar, só vim para ver a bagaceira. Eu quero ver de perto. Eu quero ver de perto isso aí que você está aprontando. Agora, quando o Senhor está com a gente, Ele peleja as nossas batalhas. Ele que luta as nossas batalhas, querido. O que eu quero dizer para você é não espere o dia mal chegar, esteja pronto para ele. Não espere o inimigo acumular a ferramenta, a força, a arma, esteja você equipado para que quando ele vier... Esses dias eu estava vendo esses vídeos de internet, Estados Unidos não tem cerca, não tem muro, né, isso nas casas. Vem a Amazon, joga os negócios de entrega na porta. Quem já viu o ladrão vai lá e pega e sai correndo? Aí um dia eu estava vendo aquela câmera de segurança, o cara olhou, foi. A hora que ele foi pegar o pacote, saiu o cara com um rifle desse tamanho, irmão. O cara pediu desculpa, perdão, falou, não, que isso? Foi lá, botou o pacote, passou a mão assim e saiu fora.
Tem inimigo, o inimigo chega na vida de algumas pessoas, chega pisando alto, porque sabe que está totalmente desprovido. Não ora, não tem santidade, não tem vida devocional, não tem responsabilidade com nada da obra de Deus. Ele vem, sapateia e roda. Sabe o cachorro quando ele vai deitar? Gato, né? Gato que faz assim, né? Ele estica, ele vai, ele roda, ele vai, ele deita, é assim. Porque é o lugar dele, a casa é dele. Você é um mero humano que o sustenta. Você é escravo. É assim que eles nos veem. E o inimigo dentro da nossa casa sugando as nossas forças porque a gente não tem autoridade nenhuma sobre ele. Isso está repreendido no nome de Jesus. Querido, eu declaro sobre a tua vida que você não tem que fazer acordo de paz com o inimigo nunca na sua vida. Porque estava um exército contra o outro. E os filisteus é uma outra situação lá na frente, você conhece muito bem. O exército dos filisteus muito maior e poderoso do que o exército do povo de Israel, afrontando. E ali o rei acuado, e ele falou assim, manda o seu melhor guerreiro contra o meu guerreiro, que aqui está tudo resolvido. E aí chega um baixinho cheio de Deus e fala assim, aqui não tem acordo, não tem conversa não. Você vem contra mim com espada, e eu vou contra ti em nome do Senhor. Querido, nós não vamos fazer acordo com o inimigo. Ah não, leva só um pouquinho, vamos negociar. Não tem negócio com Satanás, a gente tem que ir para cima para vencer. Então não quer esse tipo de confusão, não arruma uma briga. Agora você vai entrar em qualquer peleja, vai entrar no trabalho, vai para ir para a escola, vai no relacionamento, vai assumir um ministério, esteja pronto para ele. Esteja preparado. Amém? E para encerrar isso, como que eles se viraram? Depois leia o texto. É umas guerras muito doidas no Antigo Testamento. Quem eram os personagens? Os únicos que tinham espada? Saul, rei, sentou debaixo de numa árvore de romã, romeira, sei lá como é que é, e ficou. Jonathan, que era ousado, corajoso, não avisou para ninguém, chamou o escudeiro dele e falou assim, vamos lá enfrentar o inimigo. Olha só, querido, um exército inteiro armado e o povo de Deus com o seu exército sem uma espingarda de chumbinho. E aí Jonathan, ele chama o escudeiro mais doido que ele foi. Então eu quero, para a gente orar e encerrar, como eu devo lutar sem arma? Se talvez você hoje está meio assim desprevenido, você não dá tempo de se equipar. Primeira coisa que eu quero dizer para você, irmão, a melhor estratégia para quem está desarmado é surpreender o inimigo. Certo? 1 Samuel 14:8. Olha a ideia de maluco dele. Jonathan disse, venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Agora você lê o texto e você vai ver isso. Imagine que tem um desfiladeiro do lado de cá e tem um desfiladeiro do lado de lá. Ele fala para o escudeiro dele, nós vamos em encontro com o inimigo, nós vamos lá pelo meio, totalmente desprotegido, e a gente vai andar e vai ver, e eles vão deixar ele ver a gente. Irmão, é suicídio. Só que é um negócio tão fora do normal que os inimigos, ele fala assim, eles não vão acreditar que a gente pode alguma coisa contra eles, até porque eles sabem que a gente não tem arma nenhuma. Sabe por quê? O inimigo, ele subestima a mim, ele subestima você. O inimigo, ele tem certeza que eu e você não temos força, por isso que ele é tão ousado e ataca a nossa casa. Porque ele sempre acredita que eu e você, nós não estamos preparados para enfrentar ele. Ele é folgado. Você não acha muita ousadia? Por exemplo, alguém entrar dentro da tua casa e começar a falar mal de você dentro da sua casa. Eu vou te falar pior, você não acha muita ousadia uma mulher dar em cima do seu marido? Ou da sua esposa? Não é muita ousadia? É. Mas o inimigo, ele faz isso. Ele afronta Deus e ele mexe naquilo que não é dele e ele acha que ele tem o domínio sobre tudo. Mas ó, presta atenção. Por que Jonathan fez isso? Não porque ele era irresponsável, mas se você ler no versículo 7, ele tinha certeza que Deus é aquele que iria salvar ele.
Jonathan sabia que ele estava no centro da vontade de Deus. E eu vou te dar o primeiro segredo aqui, querido. Você pode estar desarmado, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, o inimigo ele vai te ver andando, mas ele vai ser surpreendido. Querido, tem coisas que a gente faz na ousadia, não é na coragem do homem, mas é na confiança do Senhor, que os outros vão ficar assim, mas que é maluco. Não faz sentido, a conta não fecha, porque a gente não caminha confiando na nossa própria força, e a gente não caminha com medo do inimigo, mas a gente caminha na certeza de que Deus é aquele que vai à nossa frente. Deixa eu te falar, Deus nunca vai lutar as suas batalhas, mas nós sempre vamos lutar as batalhas com Deus. Deus ele não tem responsabilidade de lutar as minhas lutas, mas se é uma luta que eu vejo que é de Deus, eu vou porque Ele vai dar vitória. Amém? Então, só para resumir a história, ele e um ou dois escudeiros, se não me engano, e ele fala assim, vamos lá. Primeira coisa, surpreenda o inimigo. Sabe o que é surpreender o inimigo? É você se colocar de pé no dia mais difícil da sua vida, você lavar seu rosto e você sair glorificando a Deus. Porque é o que todo mundo esperava que Jó fizesse. Ele fala, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele fala assim, não. O que o inimigo espera que você faça, que você desista, que você xingue, que você traia, que você abandone, mas você vai surpreender o inimigo hoje. Talvez você já deixou a corda amarrada, você deixou o banquinho no lugar e o inimigo só está lá com a pipoca esperando que aconteça o óbvio. Mas hoje você vai surpreender o inimigo dizendo, a minha vida é do Senhor. É assim, ele não tinha espada ali, foi desarmado. Ele e o escudeiro, nós vamos no meio dos filadeiros e deixa que ele nos veja, vê o que Deus vai fazer. E aí eles olharam, viram aqueles caras e falaram assim, mas sou maluco. Vamos acabar com eles. Você vai ler o texto em casa depois. Mas o que diz o seguinte. Versículo 13. Eles vieram para cima deles. Imagina, cheio de espada, lança, tudo equipado com as armas que eles sabiam manipular muito bem. Quando os inimigos chegaram perto, o que Jonathan fez? Começou a subir no barranco. Quando começou a subir no barranco, como é que o cara sobe no barranco de espada? Joga espada, joga lança, joga tudo, sobe. Quando chegou lá em cima, ele só fazia assim, ó. Derrubou 20, diz a palavra, depois você lê na sua casa. Quando você não tem arma, mas você tem o Deus ao seu lado, querido, você leva a briga para lugares altos, porque lá o inimigo ele não pode te vencer. Foi o que Jonatas fez. Ele, sem arma nenhuma, começou a escalar. Os caras começaram a escalar, não conseguia subir com arma, desarmou tudo. Quando chegou lá em cima, Jonathan, ele batia o escudeiro, derrubava. Leia o texto. E eles derrubaram ali 20 homens. Resumindo a história. Isso causou um rebuliço no meio do exército dos filisteus. Diz que os filisteus não entenderam o que estava acontecendo e falaram assim, é Deus que está com eles. E diz que lá no meio do exército dos filisteus começou ali uma briga entre eles. E aí o exército de Israel desarmado falou, o que está acontecendo? Aí veio o exército inteiro sem arma. Quando eles olharam, o exército armado matando um ao outro. Você agora eles entraram e venceram os filisteus, sem ter uma única arma na sua mão. Você está entendendo? O inimigo ele quer pegar a gente desprevenido. Por isso que ele vem contra os nossos filhos. Por isso que ele vai procurar a pessoa mais frágil dentro da nossa casa para nos atingir. E a gente vacilou. Porque nós não mantemos uma vida de oração. Nós não temos uma vida congregacional. Nós não temos uma vida de confissão de pecado, de arrependimento, de compromisso com as coisas do Senhor. E quando o inimigo veio, me pegou sem armas. Mas o Senhor está dizendo para você, ainda há um jeito de você saber que Deus, Ele sim quer te dar a vitória. E você tem que ter a certeza de que Ele é o Senhor da sua vida. E para você vencer essa batalha, você tem que sair do vale, você tem que ir para o monte, porque lá o Senhor te dará a vitória. Leve a briga para o lugar alto. E lá o Senhor nos dará a vitória. Amém? Você aceita essa palavra para a tua vida? Sabe, talvez você tenha até
armas. Mas talvez ela está sem fio. Quem é que afiava as espadas e as armas dos hebreus? Os filisteus. Tem gente, irmão, que ele não sabe prosperar se não for de uma maneira que é do mundo. Mas o Senhor tem maneiras novas de prosperidade para a sua vida. A tua vida financeira não está nas mãos do inimigo, mas está nas mãos do Senhor. Confia nele. Se você deixar de honrar, se você honrar o Senhor, não vai faltar para você, porque não é o mundo que te dá, mas é o próprio Senhor que te provê as coisas. Amém? E eu queria te convidar para te colocar de pé.